é por isso é que vamos aqui começar mais uma ação de respostas às suas perguntas sobre comunicação. O que eu adoro falar sobre comunicação. Adoro dar estas respostas. Faça mais perguntas, faça. Muito obrigada pelo assertiva, confiante, fantástica, enfim. Obrigada por esses elogios todos à minha atitude, à minha postura. Na verdade, o que eu acho que eu passo em vídeo, na televisão, o que for, a falar, a comunicar, é o prazer de comunicar, o prazer de saber que estou a falar consigo, fez a pergunta, mas também com todas as outras pessoas. E que há alguma coisa, quando estou a falar então de comunicar, que há alguma coisa da minha experiência de uma vida inteira pode ajudar outras pessoas, muitas pessoas têm ajudado, a comunicar melhor, a comunicar-se melhor. E há lá coisa melhor do que as pessoas se comunicarem bem, umas com as outras. Seja, mesmo que não seja por vídeo, mesmo que não seja para vender nada, seja para falarem, para conversarem. Porque o problema da maior parte do que acontece na nossa vida é, o que a gente diz, é má comunicação, é falta de comunicação. Até isso diz, né? Andamos pela palavra comunicação. Mas é muito importante, nós quando nascemos e o nosso primeiro choro é logo a nossa primeira comunicação. Comunicar realmente é muito importante. Mas o que é o segredo de comunicar é saber que se há a comunicar com alguém que tem de compreender aquilo que nós estamos a dizer. Ou seja, não estamos a falar para o ar, não estamos a falar sozinhos, estamos a falar para outras pessoas ou outra pessoa compreender. Se a outra pessoa não compreende, quando há um entendimento errado, o erro, vamos dizer assim, não é de quem ouve, é sempre de quem fala. Porque a pessoa ouve aquilo que lhe é dito e ela interpreta da maneira que ela puder. Portanto, temos que ser claros na nossa comunicação, temos de ser objetivos na comunicação e temos de ter prazer nessa comunicação, no resultado dessa comunicação. Portanto, se calhar a minha atitude, quando diz que a minha atitude, a minha assertividade, por aí fora, tem a ver com o prazer que eu tenho em poder falar num assunto que me é tão grave. Por exemplo, eu gosto de futebol, não sou maluca por futebol, mas há pessoas que são, portanto, quando elas até são pessoas calmíssimas, de repente começam a falar sobre futebol, vamos imaginar, o que acontece? As pessoas até parece que se iluminam, endireitam-se, a postura fica melhor, fica com muito mais gestos, estou a falar de um assunto que as apaixona. A minha é a comunicação que apaixona. Portanto, a atitude que gosta de ver, essa assertividade tem a ver com eu falar de uma coisa que eu sei que é um assunto que eu já trabalhei uma vida inteira com comunicação, portanto sei o que estou a dizer, mas gosto do assunto que estou a falar. Qualquer pessoa, quando se fala de bebés, as pessoas também se iluminam porque as pessoas gostam muito de partilhar coisas dos seus filhos, recordações, e iluminam-se a falar. É esse apaixonado, essa paixão, tem que pôr na comunicação. E depois saber todas as outras coisas para poder comunicar exatamente aquilo que sente e não só o entusiasmo, não é? O entusiasmo está lá e é importante. A paixão está lá, é importante. E depois o que é que quer dizer, a quem é que quer dizer, como é que vai dizer. É só isto. Portanto, tudo isto que vê é paixão. É paixão, pode dizer. É paixão. Depois isto de falar alto ou falar baixo, às vezes vai mais de quem ouve do que quem fala. Essa coisa de falar alto, normalmente não é o próprio que diz isso, é porque alguém já lhe disse muitas vezes que tu tens tendência para falar alto. E se falar alto não é muito agradável. Vamos lá ver, esclarecer bem o que é falar alto. Não é falar esganiçado. Especialmente que nós mulheres temos a tendência, quando queremos falar mais alto, falamos mais esganiçado. E isso não é falar. Falar alto pode ser falar alto, e está a falar alto, está a falar mais alto, quando a gente se enerva, pode falar mais alto sem se esganiçar. Portanto, falar alto, há aqui relativo. É falar alto sem esganiçar. Falar alto, porque é preciso falar alto para ser ouvido e é uma questão de autoridade, depende da circunstância, e falar mais alto que os outros gostariam de ser falados também depende da circunstância. Por exemplo, todos nós falamos mais alto quando estamos a falar ao telefone, já repararam como é incomodativo outras pessoas estarem a falar ao telemóvel à nossa volta, e as pessoas estão lá encantadas da sua vida a falar para dentro do seu telemóvel, agarradinhas ali, se fôssemos dizer, mas porquê é que está a falar tão alto? Mas eu não estou a falar alto. Então, isto de falar alto é relativo. Porquê é que as pessoas falam alto? Porque têm a noção de que não estão a ser vistas. Portanto, falam alto ao telefone para serem bem ouvidas, bem explicadas, outra pessoa ouvir bem, outra pessoa não está a ver, a sensação é que a pessoa está perto, mas está longe, não é? Então fala-se mais alto e também pelo entusiasmo de estar na conversa, seja lá a conversa sobre o que for.
Portanto, veja lá se realmente tem tendência para falar alto demais quando se entusiasma, e se isso prejudica, porque se calhar pode não prejudicar, pode ajudar. Um dos maiores coaches do mundo e é o Tony Robbins, fala altíssimo, fala alto, fala como tem um vozeirão e aquilo, não se organiza, claro, mas um vozeirão fala tanto, fala muito explicado e fala muitíssimo alto. Ele é uma figura de autoridade. Às vezes há uma necessidade desse tom mais alto para a pessoa afirmar aquilo que está a dizer. Outras vezes não. Agora, também, agora vou falar mais baixo e vou perder o entusiasmo daquilo que eu estou a dizer. É preferível falar alto, desde que não seja desagradável. E outra coisa, atenção ao que é isso de falar alto, é falar por cima dos outros. Porque falar por cima dos outros é não ouvir os outros. E se nós queremos falar e ser ouvidos, também queremos ouvir para depois falar. Por exemplo, numa reunião por Zoom, se falar toda a gente ao mesmo tempo, ou duas pessoas que sejam ao mesmo tempo, ninguém percebe nada. Portanto, é bom falar explicado, no tom certo, que achar que é o ideal, não falar por cima dos outros, que às vezes é isso que as outras... Estás a falar tão alto, às vezes falar tão alto é apenas a forma de se afirmar por cima dos outros, o que isso não é bom. Portanto, um tom equilibrado é um tom que lhe seja confortável e que tenha a sensação, mesmo que não seja verdade, que os outros estão com a maior atenção àquilo que está a dizer. Portanto, eu tenho muita dificuldade, sem ouvir, de assegurar que o seu tom, essa sua preocupação, é sua só, ou é a preocupação de quem está à sua volta e de vez em quando alguém, basta-se uma pessoa. Basta um professor que a gente teve em tempos. Tu falas muito alto e pronto, fica lá num bichinho do ouvido e cada vez que se vai falar vem aquele fantasma do passado inibir a nossa vontade de ser exuberantes, porque quando gostamos de um assunto somos exuberantes. Portanto, tenho as minhas dúvidas, tenho a certeza se fala alto ou não. Portanto, a intensidade não tem a ver pode ser intensa a falar baixo, mas também pode ser intensa a falar alto. Desde que tudo o que está a dizer acompanhe esse entusiasmo da sua voz. Não pondere, ouça-se mais umas 10 vezes e depois logo chega à conclusão se fala realmente alto ou não. Depois de uma reunião por Zoom, como em qualquer outra coisa na vida, sentimos-nos postos em causa. É verdade que muitas vezes, e talvez porque há muitas reuniões por Zoom agora, dá um ano nesta parte, temos a sensação que ninguém está a olhar para nós, não é verdade? Estamos em público, está ali para 4 pessoas, para 5, para 20, o que for, não interessa, as que estiverem nessa reunião. E temos que ter atenção à nossa postura, temos que ter atenção a que estamos a ser vistos, mesmo quando não estamos a falar. Isso é um ponto. E na nossa cabeça está que estamos em público, mesmo que se desligue um bocadinho eu agora não vou falar, portanto não estou em público, lá dentro da nossa cabeça sabemos. E quando falamos, então, não sei se é esse o caso, estava a falar de ser arrogante, está lá o medo de falar em público. E essa arrogância muitas vezes é só, se a gente quiser dar a voltinha à arrogância, está lá só timidez atrás. Timidez, uma vergonha, e então a pessoa fica arrogante, está a falar de uma forma mais seca, porque é a forma que tem de se defender dos seus próprios medos. Não tem nada a ver com as outras pessoas, é medo de si próprio. E muitas vezes nós dizemos, aquela pessoa é tão simpática, e a pessoa é só tímida. E a maneira que ela tem de ultrapassar é ser seca, não é sorridente, está nervosa a falar. E tem medo de que os outros não o ouçam, tem medo de não se afirmar. E essa falta de confiança em si próprio faz com que a pessoa possa ter uma atitude arrogante, mesmo que o seu coraçãozinho não seja nada arrogante. Mas como é que alguém vai adivinhar se você não sorri, se você não está descontraído, se quando fala seco e com o nariz empinado, não é? Que, volto a dizer, atrás no arrogante está sempre um tímido. É melhor ir à procura. Tirando os arrogantes, mas é melhor a gente não falar sobre eles. Portanto, atenção, é o que está na sua cabeça quando está a falar mais seco. Pense bem. Então, eu sou uma fã louca da preparação. Eu já sei que vocês já sabem, mas eu vou voltar a falar sobre isso. Porque tenho para mim que na preparação é que está o segredo é a alma do negócio, como se diz. O segredo do sucesso. Então, porquê? Porque na preparação se levantam todas as dificuldades, problemas, mas também as hipóteses daquilo que nós queremos dizer. Ou seja, vamos a todas as possibilidades, vamos em todos os sentidos e vamos pondo uma ordem naquilo que queremos dizer.
a preparação que eu faço é o que é que eu quero dizer, para quem é que eu quero dizer. Primeira coisa, quanto tempo é que eu tenho para dizer. A outra coisa. E depois escrevo e vou separando as ideias. Normalmente falo com palavras fáceis, palavras que toda a gente sabe. Faço frases curtas, ou seja, se tivesse a escrever seria sempre pontos finais, e para dividir bem as ideias. E estou sempre a começar uma ideia como se eu tivesse, era uma vez, isto é, e era uma vez, era uma vez ponto 1, era uma vez ponto 2, era uma vez ponto 3. Vamos imaginar agora que eu, na preparação de qualquer coisa que eu vá apresentar, vou no ponto 3. E lembro-me, quando chego ao ponto 3, surge-me uma ideia. E que eu penso, bem, isto não tem muito a ver com o ponto 3, mas tem a ver com o ponto 2. E vou ao ponto 2 e acrescento. Ou penso, olha, este aqui do ponto 1, isto ficava bem aqui, era no ponto 3, vamos imaginar. E vou tirar. Portanto, na preparação o que é que eu faço? Divido as ideias, mas não as torno completamente estanques. Portanto, elas vão passando de umas para as outras, embora, na minha cabeça, era uma vez, é uma história só. Só que é uma história que é bem contada em vários pontos. Tem este episódio, que é isto que eu tenho para dizer. Pode ser uma frase apenas, não é? Depois tem esta explicação, podem ser 2 frases, 10, 40, não interessa. Depois tem mais esta história. E na preparação eu vou descobrindo como é que eu vou dividir e como é que eu vou contar a minha história. Por exemplo, uma história para infantil, ou uma anedota também. Se for mal contada, se for a anedota não tem graça, perde a graça. Quantas pessoas vão todas empregadas e chegam ali e dizem, eu não sei contar uma anedota. Porquê? Porque não sabem ordenar a anedota de forma a deixar para o final a parte que faz rir. E como não tem, se contar o final antes do fim, ninguém se vai rir. Numa história infantil também tem uma moral da história. A moral da história tem que vir de toda a história bem contada. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu acredito muito que quando preparamos uma apresentação, se a imaginarmos sempre como uma história que vamos contar aos outros, é uma boa maneira, porque todas as histórias têm uma linha de pensamento que é fácil de seguir. O importante é não esquecer, quando está a preparar, não está a preparar para você dizer, está a preparar para você dizer e os outros compreenderem. E se eu disser assim, vão perceber melhor. Se eu disser assim, os outros não vão perceber nada. Se eu meter isto aqui metido nisto, as pessoas não vão perceber nada. Portanto, a ideia é como é que as pessoas vão compreender. E eu anoto tudo e depois vou puxando ideias para cima e para baixo até ficar com uma apresentação. Se for uma palestra, é uma coisa mais longa, dividir em ideias, e cada ideia tem um ponto, 1, 2, 3, 4, depende muito do que for. Mas até pode ser uma entrada de 5 minutos ou de 10 minutos e na mesma tem os mesmos pontos. É importante dizer isto, é importante dizer aquilo, é importante dizer aquilo. Olha, isto até ficava melhor no fim e troco. Por isso é que eu acho que a preparação, seja ela só falada, seja ela, mas eu gosto de escrever, e pode ser escrever, é indiferente. Mas quando olharmos para uma apresentação, viajar na apresentação como se ela já estivesse a acontecer, dá-me imensa segurança, dá-me uma segurança total, quando estou no palco ou quando estou a fazer um vídeo, conseguir pôr as ideias todas seguidas, porque aquilo parece-me a tal história e porque eu tenho a certeza que as pessoas a estão a seguir e vão ponto por ponto. Portanto, experimente. Era uma vez uma ideia, era uma vez outra ideia. E é uma boa forma de preparação e divertida. E as outras pessoas vão perceber. Eu já não me lembro. Não me lembro, já estou com a Amália. Não me lembro dos detalhes, não me lembro quem foram as primeiras pessoas. Quer dizer, eu lembro porque até há imagens disso, mas não eram pessoas com quem eu estivesse particularmente confortável, nem sequer as conhecia, provavelmente. Mas o que eu tinha ensaiado até à exaustão não era entrevistar aquelas pessoas, era o tipo de programa que eu tinha preparado. E o que eu ensaiei à exaustão foi realmente qual era a intenção de chegar a que tipo de pessoas, era um programa às 5 da tarde, a que tipo de pessoas, a que tipo de linguagem é que eu ia usar. E o que é que eu fiz? Uma semana inteira de ensaios àquela hora, com a equipa, portanto, Passeios de Morte, aí com entrevistados que seriam amigos e pessoas que eu fui pedindo para serem minhas entrevistadas, e ensaiei a mecânica toda, porque chama-se mecânica, não é mesmo? Normalmente isto é a mecânica de um concurso, mas a mecânica de um programa também existe, é passar daqui para ali, como é que é ir fazer teleponto, que na altura tinha teleponto, e depois entrevistava as pessoas, portanto, ensaiei a mecânica toda de forma a torná-la automática, que é muito, isso é uma coisa importante, como conduzir, já falávamos muitas vezes,
é importantíssimo saber, no primeiro dia de condução o que fazemos, estamos a pensar, agora vou pôr o pé aqui no pedal, agora vou pôr ali, agora vou meter a mudança, agora vai, agora olho, o espelho, que eu não olhei. E depois, ao fim de um tempo, menos e menos e menos, até que depois já nem estamos a fazer isso automaticamente. E foi o que eu fiz, eu automatizei muita coisa antes de me estrear, na preparação toda exaustiva dos programas, mas também depois nessa semana de ensaios. E depois, quando me estreiei, estava provavelmente nervosa, não me lembro muito bem, teria provavelmente a voz mais fininha do que queria ter naquela altura, como nervosa às vezes torna a voz um bocadinho mais fininha, acho eu, mas eu levava as ideias bem organizadas do que é que eu queria fazer. O que eu tenho a ideia é que o princípio e o fim teve a mesma intensidade. Ou seja, o tempo passou a correr, correu bem, as pessoas gostaram, logo no início, talvez porque eu estava a ser sincera, verdadeira, mas estava a ser certeira naquilo que eu queria dizer, já estava tão bem preparado, mas é óbvio que ao longo da minha carreira, ainda hoje, tantas coisas nos surpreendem, tantas coisas têm que dar a volta, portanto é bom ir ganhando experiência com, não é, isto aconteceu muito mal, eu fiz isto muito mal e vou desistir. Não, isto aconteceu mal, isto aqui não estive tão bem. Não estou a dizer que foi no primeiro dia do Eterno Feminino, mas houve muitos dias que aconteceram as coisas mais inimagináveis e isso é como se fosse uma bagagem de percalços que vão criando calmo, não é? E experiência para depois enfrentar outras coisas. Nesse primeiro dia, talvez, eu não sei se eu era a pessoa mais nervosa, acho que estávamos todos nervosos, éramos todos muito baçaricos, muito principiantes, tirando os câmaras, que já eram mais batidos, mas foi um grupo que se foi estrear com bastante sinceridade. Acho que foi isso que os portugueses gostaram. Foi a sinceridade. Estava eu a fazer de mim, como ainda hoje. As pessoas dizem muitas vezes, que a atriz é igual, ao vivo ou na televisão é igual. Porque eu não me dei ao trabalho de criar a outra eu. Eu já gostava desta, portanto é esta que eu tenho dado esta vida inteira. Eu sou uma apresentadora diferente, tenho uma diferença, portanto tenho um estilo, é isto que quer dizer a diferença, é usar aquilo que nós temos de melhor em nós, que nós achamos que é o melhor, nesta avaliação e quando estamos a fazer uma apresentação não estamos a mostrar por inteiro, mas pomos nessa apresentação o que melhor comunica. Por exemplo, eu comunico bem com os olhos, é natural a mim, para mim é mais fácil sorrir do que não sorrir, é usar o sorriso, mas o que eu não tirei da minha maneira de ser é a pipilância, é o entusiasmo. E esse entusiasmo, essa paixão, esse querer muito, esse exagero, eu digo que é como se eu estivesse sempre nos bicos de pés, não é? Portanto, se eu estivesse sempre... Eu pico-me. É isso que eu acrescento à minha... Na verdade não acrescento, não tiro quando estou a apresentar. Portanto, não ponho muito filtro, ou não ponho filtro nenhum, se calhar. Tenho que estar sempre na minha cabeça, num direto na televisão, eu tenho que estar sempre a dizer eu estou na televisão, porque eu acabo por me esquecer que lá estou. É um momento de entusiasmo em que se comunica com muita gente, que tem que chegar a muitas pessoas, portanto tem que se comunicar de uma forma simples, e aquilo é um jogo, e é um jogo que eu gosto de jogar. É isso. E o que está lá é uma... Na verdade, sou eu por inteiro, é a minha maneira de ser, eu sou assim, não é? É um estilo, não é um estilo trabalhado, é a essência, sou eu, e depois, claro, então, o que está trabalhado é a forma de comunicar, ser muito clara, muito concreta, umas vezes dura, outras vezes risonha, enfim, como eu sou no dia a dia. A diferença vai de pessoa para pessoa ter um estilo diferente. Os apresentadores, os bons apresentadores, têm todos um estilo próprio e é esse estilo, essa diferença que os faz ser mais queridos dos seus fãs e é isso que as pessoas querem, e cada vez que lá vão, querem, acho que no meu caso é uma alegria, uma energia que as pessoas vão à procura, uma paixão, que é o que eu tenho, pela comunicação. O coração aos pulos antes de comunicar, é normal.
Depois está nervoso, o coração dispara qualquer coisa, o coração está sempre a disparar a qualquer susto, aquele pum, um susto, o coração bate mais depressa, qualquer paixão. E claro, o nervoso de um desconforto do início de uma apresentação não vem mal aluno se o coração estiver a bater muito. Só vem mal um bocadinho. Quando o coração bate muito, o que acontece? Ele vai atirar muito mais sangue para o cérebro e às vezes não o suficiente, o suficiente e mais do que o suficiente, e em vez de facilitar o pensamento, acaba por toldá-lo um bocadinho. Portanto, é bom que o coração esteja calmo, mas é perfeitamente normal que o coração esteja acelerado e a bater mais depressa. Eu lembro-me, quando eu me estreiei no teatro, eu achei, era no teatro, foi no teatro, já há muitos anos atrás, eu lembro que eu já tinha microfone e achava que o meu coração estava a bater tão alto com os nervos que se ouvia o microfone ia captar. E já tive esse pensamento, estava encostado aqui, não é? E já tive esse pensamento mais vezes, que não só está a bater rápido, como está a bater alto. Pum, pum, não estamos a ouvir na nossa cabeça e achamos que se vai ouvir pela sala toda. Não vai. O que mal será é se falou 20 minutos, ao fim de 20 minutos o seu coração ainda está aos saltos, porque aí, olha, lá se vai a comunicação, lá se vai aquilo que está a dizer, porque está todo descontrolado e as pessoas é que vão estar aos saltos, não é só o coração. O que é que pode fazer para se controlar? Beber água, golinhos pequeninos antes de começar a falar, antes de se apresentar, e respirar, que é a coisa mais importante de todas. Respirar, o que é que nós dizemos de uma pessoa nervosa? Respira fundo. Porquê que respira fundo? Não é assim que dizemos? Então, eu também estou a dizer a mesma coisa. Respira fundo. É respirar fundo várias vezes, mas é respirar mesmo o ar, ir até à barriga, vamos dizer assim mesmo. O ar encher os pulmões, descer, ir até à barriga e depois quando expirar o ar todo e fazer isso pelo menos 3 vezes. Há muitas técnicas, sem ser técnicas de respiração, técnica de respiração, técnica de meditação. Se eu souber, maravilha. Se não souber, umas 3 respiradelas bem dadas e aquilo que a gente faz exatamente quando está nervoso, por outro motivo qualquer. O coração, uma respiração controlada, vai acalmar o seu coração e a água também lhe vai dar a dimensão, a água vai entrando e está concentrado na água que está a beber e deixar o pensamento ir embora. O que faz o coração acelerar é estar focado no medo de se ir apresentar, em vez de estar focado no prazer de ir falar sobre o assunto que gosta ou que é preciso falar, ou sobre um produto que vai vender, em vez de estar com a cabeça cheia daquelas ideias, não vou conseguir vender, as pessoas não vão gostar de mim, vai ser terrível, e isso cria o nervoso para o coração bater e pronto. Mas mal estaríamos, eu acho que o meu coração acelera sempre, por exemplo, do teatro, antes de começar uma peça e ao fim de uns minutos ele rende-se ao apresentar ali no palco com as pessoas, não só com os colegas, obviamente, mas com as pessoas a verem e estarem atentas ao texto, por exemplo. Confesso, na televisão o meu coração já não bate mais depressa, mas é porque eu faço outro exercício. Na televisão, num direto, o que eu faço é focar-me na quantidade de coisas que tenho para fazer, para dizer, a ordem que tenho que as dizer, como é que as vou dizer, e é uma espécie de... vou entrar em campo. Portanto, baixo o batimento cardíaco mais que eu posso, respiro muitas vezes e concentro-me. Não quer dizer que eu não esteja concentrada no teatro. O teatro tem uma magia qualquer, não sei se estarem ali as pessoas, mas tem a magia de nos fazer disparar o coração, como o amor. Para se comunicar bem, o mais importante é ter segurança e atitude, que é o mais difícil de tudo. Segurança naquilo que se está a dizer e comunicar com essa segurança, porque há pessoas que sabem muito do assunto que estão a falar, sabem dizer tudo, noutras circunstâncias saberiam explicar a coisa maravilhosamente, deixam que o nervoso as engula e deixam de... Portanto, perdem a segurança. Uma pessoa com medo não pode ter segurança, são opostos. Portanto, é combater o medo e ficar a segurança. E a atitude é eu estou aqui, tem que ser, aquela coisa tem que ser, ou não tem alternativa, ou então, ou a alternativa não é boa, portanto, já que estou aqui, vou dar tudo por tudo. É a coisa mais importante de todas, é a atitude, que vem da segurança também, mas a atitude é como chega até aos outros, não é só a imagem também conta, mas é uma das partes.
é uma coisa interior, que às vezes até a pessoa se apresenta com uma atitude que por dentro não está nada, está cheia de nervos, e por fora está lá a atitude um bocadinho a medo, e depois, à força de termos a atitude, ela acaba por chegar naturalmente quando nos concentramos naquilo que estamos a dizer e naquilo que as pessoas estão a ouvir, quando se cria a energia da comunicação. Mas, sem dúvida nenhuma, o que ajuda muito nesta segurança e nesta atitude é a preparação. É saber exatamente aquilo que se quer dizer, para quem se quer dizer, quanto tempo tem para se dizer, a preparação. Não chegar ali e depois atamancar uma coisa qualquer. Eu não acredito em improvisos. Acredito em improviso em cima de muito trabalho. Acredito no improviso que dê muito trabalho. Portanto, tem a sua base, sabe tudo o que vai dizer e depois tem de dizer uma coisa ao lado, é assim que se diz, ao lado, improvisar, é ao lado, e depois volta ao caminho certo. E isso vai ajudar muito. Ter-se preparado, além de mais, ajuda na sua consciência, que é aquela coisa, eu fiz o meu trabalho de casa, eu trabalhei tanto, eu preparei-me tanto, portanto eu estou preparada, eu vou, e se eu fiz isto tudo, é porque eu me importo, e se eu me importo, é porque me vai correr bem, porque Deus é grande. A ver, eu menos tenho esse pensamento. Atitude é muito importante, mesmo que esteja completamente aflito por dentro, mantenha a pose por fora e vai ver que ela volta e se acalma este minuto não é um minuto a seguir e o minuto a seguir não é o outro a seguir e tudo é um caminho e as coisas acabam por se desenrolar. Mas talvez seja o que ter a segurança, sentir a segurança e passar essa segurança, que as pessoas a vejam e que se deixem envolver por ela, é o mais importante para mim na comunicação. Adaptar o discurso ao público, para quem estamos a falar, é essencial. Mas então como é que eu sei quem é que está a ver? Depende. Se for dar uma palestra ou falar com um grupo de crianças, vai ter uma forma de falar com as crianças. Se for falar com um grupo de colegas da sua profissão, são colegas. Se for falar com o seu chefe, tem outro tipo de comunicação. Quando é um vídeo que lança no YouTube ou no Instagram ou onde for, não sabe realmente para quem é que está a falar. Ainda vai falar da forma mais concreta para o que ser o... Já tem que saber para quem é que quer falar. Não pode falar para toda a gente, isso não existe. É para quem é que quer falar, quem é que quer atingir. Pessoas, vamos imaginar que quer vender um produto qualquer. Pessoas que possam estar interessadas neste produto, vai ter que estudar um bocadinho. É que faixa etária, que profissões, sempre tem que saber qual é que é o seu público-alvo. O público-alvo é muito importante. E, se for, por exemplo, estás a dizer, como é que fazes na televisão? De manhã sabe-se que tipo de pessoa é que está, à tarde também é diferente da comunicação, a comunicação à noite é diferente. É importante criar um público tipo, é o público, por isso é que se chama o público-alvo, para o seu avatar, portanto, a pessoa que imagina na sua cabeça, que cria na sua cabeça, que tem que lhe pôr todas as condições, todas as qualidades, tudo o que era preciso, portanto, quem era a pessoa ideal, e porque muitas pessoas, que estaria a assistir à sua, não sei, palestra ou discurso, ou vídeo, ou fosse o que fosse. Mas tem que imaginar e trabalhar para quem é que quer falar. Como qualquer pessoa pode ver, se for na net, não é? Se for online, qualquer pessoa pode ver. Mas só lá ficam aquelas que se interessam. Portanto, tem que pensar ao contrário. A quem é que eu quero interessar? Quero interessar pessoas assim, assim, assim. E adapta ao seu discurso essas pessoas assim, 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 que lhe vão comprar a sua ideia, o seu argumento ou o seu produto. É essencial, não pode ser atirar para um monte. Quem quer toda a gente, falar para toda a gente, não fala para ninguém. Tem que afunilar e atirar, e até nem quer dizer que seja sempre para as mesmas pessoas, mas vamos imaginar até que tem dois produtos, não é? Ou duas ideias, e uma é para um tipo de pessoas e outra para outro tipo de pessoas. Não pode juntar as duas coisas, então não vai vender nada. Portanto, para aquele tipo de pessoas que já chegou à conclusão, depois de fazer um estudo sobre essas pessoas que são assim e são assado, adapta o seu discurso para essas pessoas. Depois vai vender outra coisa qualquer para outro tipo de pessoas, outras idades, sei lá, outros interesses, o que for, outras dificuldades, outras facilidades, o que for, que já está na sua cabeça o que é, vai adaptar o seu discurso para vender esse outro produto. Acredito que falar para toda a gente ao mesmo tempo, isso pode ir lá toda a gente ao mesmo tempo ver, está lá, os vídeos estão lá, não é? Vê, mas não fica. Portanto, quem está interessado fica, quem não está interessado vai embora. Portanto,
Quem é que você quer que esteja a ouvi-lo? Isso é que é importante perceber. Quem é o seu público-alvo?